Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Graças a Deus, né, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Na verdade, estamos aqui para trazer a palavra do Senhor, né? Esse Deus que nos fortalece, esse Deus que tem cuidado de nós, como eu tenho sempre falado aqui, né, durante as pregações. Esse Deus é maravilhoso, né? Vamos confiar no Senhor, vamos descansar, né? Descansar nesse Deus, porque Ele tem cuidado de nós, amém? Vamos agora nos aquietai-vos, como diz o salmista, aquietai-vos e sabeis que Ele disse que eu sou Deus, amém? E esse Deus maravilhoso, né? Estamos aqui reunidos no nome dEle, né? Apesar de não estarmos no templo, né? Estamos assim ainda aguardando, né, o tempo do Senhor. Eu sei que no tempo certo nós vamos retomar a igreja, vamos estar com os irmãos reunidos lá na igreja, mas enquanto isso nós estamos por aqui, né? Deus nos abriu essa porta para a gente estar trazendo aqui a mensagem, a palavra de Deus. Estamos abrindo o nosso coração para a mensagem, para a palavra de Deus dessa noite, amém? Eu quero compartilhar com os irmãos no Evangelho de Lucas, capítulo 18, fala a respeito da parábola do juiz iníquo. Vou ler aqui o texto todo, vamos estar orando, né? E pedir que Deus possa falar com cada um de nós através da palavra. Amém? Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não ceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Até aqui, vamos orar, vamos fechar nossos olhos, vamos pedir a Deus, né, que o Senhor venha enviar sobre nós a sua palavra, que ela vai trazer paz aos nossos corações, que o Senhor venha nos renovar, nos restaurar. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por essa noite, por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui diante da tua presença, juntamente com os meus irmãos, Senhor. A distância não impede o teu agir, Deus. A tua palavra, ela vai de encontro aos nossos corações, visita os nossos lares, Senhor, visita cada vida, tira toda a tristeza, a preocupação dos nossos corações nessa hora. Vem enviar sobre nós a tua paz, Senhor. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Aleluia. Faz a obra em nossos corações. Abençoa cada lar, cada família, Jesus. Envia mesmo a tua paz, porque o Senhor disse que nos deixa a tua paz. Não dou com o mundo, Senhor, mas a paz do Senhor esteja em cada lar, em cada coração nessa hora, Pai. Nesse momento de medo, de aflição, de preocupação que o mundo inteiro está passando, o Senhor está conosco, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos fortalecido a cada dia. Vem sobre nós, envia a tua palavra revelada nessa noite. Abençoa nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, então essa parábola, né, Jesus usava, como eu sempre falo, né, com os irmãos na igreja, contava uma história, ilustrava para que, através daquela história, daquela ilustração, ele vinha trazer a mensagem do reino. Então aqui fala de uma situação de uma mulher viúva e de um juiz. Ela tem uma causa a ser julgada, diz aqui a palavra do Senhor, e ela vai, né, atrás desse juiz com a esperança que ele resolva a sua causa. E a Bíblia diz aqui, né, que esse juiz era um homem que não temia homem nenhum, não temia Deus, né, e ninguém respeitava, não tema Deus nem respeita homem algum. E ela vai, né, para que ele atender aquela causa. E ela vai insistindo com ele. Ela vai insistir, até que ele diz que resolve julgar a sua causa, para que ela não venha molestar-me, né, que ela não venha me deixar constrangido, aquela situação de a pessoa ficar molestando a pessoa, né? Deixar ela assim magoada, né? Com algum sentimento de culpa, alguma coisa. Pois bem, irmãos. E Deus fala assim, assim Deus, né? Não fará justiça a seus filhos, seus eleitos que clamam a ele dia e noite.
Então, assim, eu quero pensar nisso nessa noite, quero trazer essa palavra que Deus venha falar nos nossos corações. Irmãos, a Bíblia fala de um Deus que ouve a nossa oração. Quando ele diz aqui no final que assim Deus, né, não fará justiça aos seus filhos que clamam a Ele, ou seja, Deus não nos dará a resposta, Deus não vai responder às nossas orações. Nós estamos orando e em vão as nossas orações? Não. Pelo contrário, né? A Bíblia sempre nos ensina a orar, nos incita, né? Nos motiva a orar. O caminho da oração, o caminho muitas vezes difícil que eu falo para que as pessoas venham percorrer por esse caminho, mas é um caminho de vitória, é um caminho que nos fortalece. A oração, ela é muito preciosa na nossa vida, tanto para aquelas pessoas que nós estamos orando, intercedendo, como para nós mesmos, né? A oração, eu sempre costumo falar que ela é o nosso combustível, é o nosso alimento, nosso sustento, ela renova nossas forças, ela alimenta a nossa alma, ela renova a nossa mente, né? O nosso corpo também, ela traz saúde para o nosso corpo. Então a oração, ela é muito preciosa na nossa vida. E quando Jesus fala que Deus, né, quando ele fala que Deus não verá, assim, Deus, as nossas orações, seus filhos que clamam a Ele, a gente lembra lá de Mateus 7,7, quando Jesus fala, né, pedir, bater e buscar, né, aquele que busca acha, o que bate a porta se abrirá, o que pede, né, dá-se-vos-á. Ele diz assim, lá na frente ele fala, né, pra gente que qual é o pai, né, que se o filho pedir um pão vai dar uma pedra, um peixe, uma cobra, assim, Deus tem boas coisas, ou seja, está falando a respeito daquele que está buscando, pedindo, batendo, está orando, que Deus, ele está atento às nossas orações, que Deus está, assim, ouvindo nossas orações para nos responder. Por que eu estou falando isso para você já no início dessa pregação? Para que você continue orando, para que você jamais desista da oração. E por que eu quero te falar não desistir da oração? Porque a palavra aqui nos fala assim, no dever de orar sempre e nunca esmorecer. E eu quero trazer isso para você, porque muitas vezes, irmãos, é difícil permanecer na oração. Muitas vezes é difícil não, vamos dizer assim, a gente não esmorecer, não enfraquecer. Quando a gente está diante de um problema, quando a gente está diante de uma dificuldade muito grande, é normal, é comum que a gente acabe enfraquecendo. Muitas vezes não encontramos forças para orar para que Deus venha entrar naquela causa, naquela situação que a gente está passando. É bom quando a gente sabe que os irmãos estão orando uns pelos outros, que nos ajudam muito nas orações. Mas eu quero te falar assim, dessas situações difíceis, esses momentos que assim, que a gente quer encontrar forças para orar, para falar com Deus e não acha. Você fala, pastor, mas eu nunca vivi isso, eu nunca passei por um momento. Nós todos vivemos esse momento, irmãos. Todos nós passamos por situações assim. A gente sabe muito bem de Elias, quando ele também teve um momento que ele se enfraqueceu e foi lá para o deserto e Deus falou com ele naquela caverna, né? E assim somos nós hoje também, irmãos. Se levanta de repente um vento, uma tempestade muito forte contra a sua vida, contra a sua casa, e você quer buscar a Deus, você quer falar com Deus, você quer, sabe, estar naquela comunhão, dobrou o joelho e você não encontra força, né? Você não encontra ânimo, coragem, né? A alma cansada, batida, fraca, sem ânimo algum para orar e buscar força em Deus, e você vai cada dia mais se entristecendo com aquela situação, até o ponto de você chegar uma hora que você vai se enfraquecendo, se distanciando de Deus. E a Bíblia nos fala que nós temos que insistir, que nós não podemos esmorecer, enfraquecer na oração, assim como aquela mulher insistiu diante de um juiz que não temia a Deus, não respeitava homem algum, mas ela não importa, ela foi lá, ela insistiu com ele, ela incomodou, né? A Bíblia diz que ela me incomoda tanto, então nós temos que incomodar mesmo, incomodar quem? O Senhor, né? Não é preciso incomodar porque Deus acha ruim, pelo contrário, Deus quer que a gente ore, Deus quer que a gente chegue na presença dele, que a gente derrame sobre ele as nossas petições, né? E ainda fala com ações de graça, né? Mas é um incomodar que é importante, que é precioso para nossas vidas, que Deus nos deixou esse caminho, que nós temos que trilhar este caminho, porque é um caminho realmente que abre portas de vitória.
Talvez você esteja hoje aí na sua casa pensando, poxa, eu quero orar, eu preciso orar pela minha família, eu preciso orar pelo meu casamento, eu preciso orar pelo meu trabalho, eu preciso orar pelos meus amigos, eu preciso orar pelo meu ministério, eu preciso orar por muitas coisas, mas eu não consigo, Senhor. Eu não consigo dobrar o joelho, eu não tenho palavras, eu não tenho ânimo, eu não tenho forças para continuar nesse caminho de oração. E é sobre isso que Deus quer nos mostrar nessa noite, que nós não podemos parar, irmãos. Nós temos que nos voltar para Deus, nós temos que insistir na oração, porque é através da oração mesmo que as portas vão se abrir, é através da oração que Deus vai reconstruir as coisas na nossa vida. A Bíblia fala, Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Tiago, ele fala de um homem que orou, que Elias, e Deus cerrou o céu, depois abriu, e fala que muito pode em seus efeitos, sua eficácia, a oração do justo. Amém. Mas eu quero te dizer assim que nós sabemos disso, mas na hora que nós temos que dobrar o joelho, nós temos que buscar a Deus, muitas vezes a gente não está encontrando forças. Nós acabamos sendo muitas vezes vencidos pelas dificuldades, pelas tribulações que estão diante das nossas vidas, né? Eu também passo por tribulações e lutas como os irmãos passam, né? Essa semana, alguns irmãos aqui que estão próximos a mim, e os irmãos têm orado, a pastora até agradeceu, né, no grupo da igreja, os irmãos oraram pela irmã Severina. Nós temos passado aqui por um momento difícil, com cuidado com ela, voltou para casa, requer muitos cuidados maiores ainda. Eu tenho falado para alguns irmãos que têm perguntado que o Senhor tem nos capacitado, Deus tem nos ajudado, né, a passar por esse tempo, né, e o Senhor está conosco. E muitas vezes a gente vê toda aquela situação, né, e os outros problemas que surgem junto com isso, e a gente tem que se voltar para Deus, porque Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa segurança, Deus é a nossa fortaleza. Mas parece que as pernas ficam duras, os joelhos não querem mais se dobrar, a voz fica meio que embargada, e vem aquele sentimento de tristeza, de angústia, a gente não se move, e se a gente não se mover, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis na nossa vida, irmãos. Vamos seguir o exemplo dessa mulher que Jesus nos deixou aqui, que ela não desistiu, né? Apesar desse homem, muitas vezes eu creio que, né, quantas vezes, a Bíblia não fala, quantas vezes ela bateu na porta daquele juiz, quantas vezes ela falou que ele não deu importância para ela, ela falou, ele falou, vou ver amanhã, vou ver depois de amanhã, o tempo foi passando, mas ela não desistiu, ela insistiu, né, como aquela Canané que ficou atrás do Senhor e as pessoas mandando ela parar, mas ela insistiu, assim como Bartimeu também insistiu, né, e gritou até que Jesus ouviu. Essa Canané também, ela ficou, Jesus olhou, não deu palavra, ela foi em frente, ela seguiu até conseguir a sua vitória, que a sua filha estava em casa endemoniada, até que realmente o Senhor ali ouviu ela e recebeu a sua vitória. E assim nós temos que ser firmes na oração, persistentes na oração. Pastor, mas eu não sei orar, mas a Bíblia fala que a gente não sabe orar mesmo, irmãos, como convém. Mas quando a gente põe o joelho no chão, quando a gente começa a clamar, Deus vem, o Espírito Santo vem, Ele nos auxilia naquela hora, Deus conhece o nosso coração, e eu tenho certeza que quando você começar a abrir a boca para orar e falar, o Espírito Santo vai te tomar, e Deus vai estar ali contigo, do teu lado, vai ouvir a tua oração. Mas é tempo de orar, irmãos, não é tempo de esmorecer, não é tempo de desistir, né? O mundo está vivendo uma pandemia, vamos orar pelas nações, vamos orar pela nossa família, vamos orar pelo nosso bairro, vamos orar pelos nossos governantes, né? E eu quero assim deixar para a gente meditar também aqui através dessa mensagem. Eu vi 3 situações na Bíblia que falam de personagens bíblicos aqui que enfrentaram situações muito difíceis mesmo, mas que oraram, que encontraram forças. E para mim, assim, e quero deixar isso para a igreja, é um exemplo, né? Que mesmo quando tudo dizia não, mesmo quando não havia nenhuma esperança, essas pessoas se voltaram para Deus e oraram. E Deus ouviu a oração, Deus respondeu, Deus mudou, porque Deus muda cativeiro, Deus faz o impossível, Deus realmente restaura aquilo que não pode ser mais restaurado, né? É verdade, esse Deus é tremendo, mas essas pessoas, elas encontraram forças, e foram, e oraram, e buscaram, e clamaram, e Deus ouviu a oração, e Deus realizou.
maravilha na vida deles. Então a primeira que eu quero ver com os irmãos está no livro de Jonas. Jonas, quando a gente vê, né, toda a situação de Jonas, ele, aquele profeta do Senhor que Deus chama ele, dá uma mensagem para ele ir para Nínive, né? Porque tinha um povo lá que Deus queria libertar, Deus queria salvar um povo, mas ele pega um navio e vai para Tarsis, né? E Tarsis, e a Bíblia fala que no meio do caminho Deus manda aqui uma tempestade em alto mar, e as pessoas ficam ali atribuladas, não sabendo qual o motivo daquele vento forte, e ele está lá dormindo, descansado, ele acorda, as pessoas acordam ele porque o navio está para virar, e você não está vendo o que está acontecendo, você está dormindo aí, a gente está a ponto de morrer, e ele vai ver aquela situação, ele vai se lembrar, né, que ele tinha desobedecido a Deus, ele era um servo de Deus, e ele entende, tem um discernimento que aquilo ali era por causa dele, porque ele tinha desobedecido a Deus lá atrás, e ele vai falar para os homens, não, isso veio por causa de mim, eu sou servo do Senhor, desobedeci ao mandar do Senhor, me joga ao mar, jogaram ao mar, só que ele não esperava o que aconteceu, né, quando ele é lançado ao mar, as pessoas jogam ele no mar, a Bíblia fala que a tempestade cessa, o mar se acalma, né, o vento, né, para e o mar vai se acalmando, Deus prepara um peixe para engolir. E aí vem, né, o que eu quero aqui estar compartilhando com os irmãos de Jonas, capítulo 2, né, no livro do profeta Jonas, diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Irmãos, a gente para pensar, viver uma situação como essa de Jonas, que situação difícil que Jonas estava passando. Talvez você está falando assim, estou passando por um problemão, pastor. Estou passando por uma situação difícil, eu nem tenho vontade, não tenho nem força de orar, nem a Bíblia, eu não consigo nem mais escutar um louvor. Por quê? Esse é que é o nosso erro, irmãos. Essa é que é a nossa fraqueza. Porque todas as vezes que a gente está enfrentando uma tribulação, uma situação difícil, a primeira coisa que vem é um desânimo, né? Não lê mais a Bíblia, deixa de orar, louvor a gente não quer mais, né, tá ali. Ao contrário, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam por meio daqueles que amam a Deus, né? Então nós sabemos disso, em tudo dai graça, amém, mas quando a gente está dentro da situação é bem diferente, não é verdade? Então Jonas, a Bíblia fala que ele estava no ventre do peixe, irmãos. Você já parou para imaginar? A Bíblia não dá detalhes, mas o que o Jonas passou, o que ele pensava naquela hora. Sabe o que é você ser engolido por um peixe? Ele estava no meio de trevas, escuridão, porque ele estava dentro da barriga do peixe. Né? Não havia luz nenhuma. Eram trevas e trevas. Agora pense bem, irmãos, como uma pessoa numa situação dessa, ela fica como? Sem esperança? Ela já tem a morte como certa? Para ela já é o fim. Não há mais saída para nada. Eu penso assim, como Jonas estava ali naquele ventre daquele peixe, ele falou, acabou para mim. Eu estou morto, não tenho mais esperança, não tenho mais nada. Uma pessoa dentro de um ventre é como você pegar alguém, de repente abrir uma sepultura, enterrar, colocar uma pessoa viva, lá dentro ela vai abrir os olhos, quando ela vê, ela está ali naquela situação, acabou, não tem nenhuma esperança, não tem saída. A situação de Jonas era uma situação muito difícil, não havia saída. Mas a Bíblia diz aqui, né, ele usa essa expressão que do ventre do abismo gritei. Do ventre do abismo, né? Ele estava no abismo, no profundo abismo, na escuridão. Lá ele diz que ele gritou e tu me ouviu a voz. Ele vai orar, irmãos. Ele vai orar no ventre do peixe, no abismo, nas trevas. Esse homem ele consegue encontrar, eu quero que você entenda isso, ele consegue encontrar forças para levantar a voz em oração e clamar a Deus. Aqui no versículo 6 ele diz assim, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, olha, cujos ferrolhos correram, né? Se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida.
Ó Senhor meu Deus. Olha lá, irmãos, que ele está dizendo que ele desceu até os fundamentos dos montes. Deus fez ele sair da sepultura porque ele estava sendo sepultado vivo, estava dentro da barriga do peixe. Você vê que ali ele consegue encontrar forças para orar, buscar a Deus, né? Alguém diria assim, como que pode, né? Hoje talvez assim, espiritualmente falando, às vezes você pode estar dentro do ventre do peixe, ou seja, você está num beco sem saída, como a gente fala, você está vendo um problema, está como se fosse em trevas, você não vê nenhuma luz. Você não vê nenhuma saída, nenhuma porta. Como Jonas não tinha nenhuma porta, né? Que porta que tinha para ele? Nenhuma. É só a escuridão e a barriga do peixe. Algas marinhas, aquilo tudo que estava dentro da barriga do peixe. E você, talvez, devido a esse problema, você parou, acabou. Você está desanimado, você está abatido, você não consegue mais orar, você não consegue mais ler a palavra, você não tem mais ter comunhão com Deus, você não consegue nem mais colocar nenhum louvor no seu carro, na sua casa para ouvir, para tentar se reanimar. Mas vamos olhar para Jonas agora e vamos seguir aqui o exemplo de Jonas, irmãos. Que mesmo estando numa situação tão difícil como ele estava, esse homem ele conseguiu encontrar forças para clamar ao Senhor. Ele diz, gritei ao Senhor, ele gritou. Ele diz aqui, né? E tu me ouviste a voz. Grite. Literalmente grite, que eu preciso você grita. Talvez você gritando, né? Literalmente falando mesmo, gritando. Na hora que você gritar, vai sair aquilo, né, que está te impedindo de buscar a Deus, e você vai se lançar nos pés do Senhor. Mas você vê que num momento tão difícil, a gente vê o exemplo desse profeta, e a Bíblia diz que quando ele consegue ter forças, que ele começa a orar, clamar a Deus, né, gritar naquela situação, Deus vai mudar a sorte de Jonas, Deus vai reverter toda a situação. E aqui diz, né, no versículo 9, mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício, e o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então, depois que ele clama a Deus, que ele faz aquela oração, num momento que, né, de desespero, vamos dizer assim, de aflição, Deus ouve, irmãos, aquela oração de um homem aflito, desesperado, e Deus fala para o peixe, dá uma ordem para o peixe vomita ele. Isso, né? Eu falo sempre que, às vezes, irmãos, aquela oração que chega, né, ao coração de Deus, é aquela onde a gente está num momento de muita aflição, de muita angústia, porque o nosso coração ela se derrama totalmente na presença do Senhor. E é nesse momento que, quando a gente ora, o céu se abre na mesma hora, e parece que como o anjo já está ali, né, já esperando aquele momento para trazer a resposta na nossa mão. Esse é o momento da oração, que eu falo sempre que essa oração é aquela que é respondida imediatamente. Às vezes a gente está orando tanto, ora todos os dias, ora por uma causa e tudo, mas não tem esse sentimento, não tem esse coração quebrantado, né? E quando vem uma situação como essa, né, de pânico, vamos dizer assim, de pânico mesmo, porque eu vejo assim que Jonas naquela situação ele estava, né, desesperado, porque como ele queria sair de uma situação daquela. E Deus vem, responde a oração e faz um milagre. Talvez nem Jonas esperava aquilo que poderia acontecer, mas Deus dá ordem para o peixe joga ele lá na terra e vomita Jonas. Então, sabe, Deus ele também vai te tirar do ventre desse peixe aí, se você está espiritualmente falando numa situação assim, né, sem saída, desesperado, em trevas, você não vê saída, você não vê porta, você não vê como sair da situação onde você está, né, onde você ali, não digo nem foi colocado, por onde você entrou. Mas no momento que você começar a orar e clamar, Deus vai abrir uma porta que não existe, que você não viu ainda, e vai te fazer passar e vai mudar a tua história. Amém? Mas Jonas encontrou forças. Você precisa encontrar forças para clamar a Deus, para buscar a Deus. Uma outra vida aqui também que eu quero assim deixando para a igreja, né, que a gente possa meditar, está em Isaías 38 também, que todos nós conhecemos.
né? Livro do profeta Isaías, capítulo 38, fala de quem? Do rei Ezequias. Um texto bem conhecido, muitas vezes pregados na igreja mesmo, aprendemos muitas vezes. Ezequias vai fazer uma oração, ele é cometido de uma doença de repente, tá? Jonas lá na frente, voltando para Jonas se arrepende, né? E Deus dá vitória para ele porque ele se arrepende, faz aquela oração, né? E Deus, através daquela oração dele, de arrependimento, pela desobediência, Deus dá ordem para o peixe. Então, na nossa oração também, Deus quer ver realmente se há um arrependimento nosso, né? Porque muitas vezes a gente está fazendo uma oração, buscando algo da parte de Deus, uma resposta, né? Sobre um assunto, um problema, uma causa, mas existe coisa em nós que Deus precisa tratar, né? De repente um arrependimento por algo que você está fazendo que Deus quer que você se arrependa, é um perdão que não foi dado, né? É um sentimento de ódio, de mágoa, que você talvez tenha guardado no coração contra alguém. Você está orando por uma causa sua, você quer uma resposta daquilo, mas existe dentro de coisas do teu coração que você precisa limpar para que Deus também ouça a tua oração, Deus possa te limpar e ouvir a tua oração. O Jonas, ele se arrepende, né? Ele se arrepende, né, do que aconteceu, dele não ter obedecido a Deus. Voltei um pouco em Jonas só porque Deus me colocou isso. Por isso ele foi atendido também, Deus teve misericórdia dele. Agora, se ele não se arrependesse, irmãos, né, ele poderia ter sido consumido ali pelo peixe. Se ele não realmente, né, falasse com Deus, depois ele vai voltar lá em mim e vai fazer o que Deus mandou. Deus não tinha salvo ele daquele peixe. Então tem muitas orações que não são respondidas porque depende de muita coisa que você tratar na nossa vida, né? De perdão, de mágoa, de reconciliação, de conserto, né? E a gente vai continuar orando e parece que Deus não está ouvindo. Deus está ouvindo sim, porque Deus ouve a nossa oração, mas Ele precisa tratar coisas na nossa vida. É pecado que precisa ser confessado para Deus no momento da oração. Tem muitas coisas que precisam ser tratadas lá. Ah, mas o meu objetivo é porque eu quero que Deus faça isso na sua vida. Mas e a sua vida? Como está diante do Senhor? Deus precisa consertar muitas coisas na nossa vida. E na oração, no momento onde a gente se derrama, a gente abre o coração para Deus e pede para Deus limpar, transformar a nossa vida, mudar. Aqui o rei Ezequias, a Bíblia diz que o profeta Isaías é enviado lá, e vem uma sentença dura, né? Sentença de morte. Naquele dia, Isaías 38, adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, você vai morrer, você não vai viver. Deu uma enfermidade de repente. A Bíblia fala aqui no cântico de Ezequias, no capítulo 38, cântico de Ezequias, versículo 9, depois a gente volta lá um pouquinho. Está aqui, Cântico 38, 9, fala assim: rei de Judá, depois de ter estado doente e ter restabelecido, eu disse: em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além, por vós estou do resto dos meus anos. De repente, né, ele foi acometido por uma doença, em pleno vigor, ele ia ser recolhido, e assim a nossa vida. A gente está hoje aqui, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas no caso de Ezequias, irmãos, é morte. Não é? Talvez você diz assim: poxa, pastor, ele vai ter uma reação aqui, que ele vai buscar a Deus, mas se você hoje recebesse uma sentença hoje dessa, você vai morrer. Amanhã, o que você vai fazer? Você ia ter forças para orar? Você tem a força para clamar a Deus como Ezequias teve? O que você ia fazer? Você ia chorar, ia reclamar, murmurar, você ia correr atrás dos seus amigos, da sua mãe, do seu pai, ia falar com todo mundo, ia entrar em desespero? Será que você ia realmente, aquele momento, daquela notícia, ia fazer você se voltar para Deus, irmãos? Porque uma sentença dessa, quando você chegar para uma pessoa, né, que está no hospital agora, e quando tem aquela notícia, falando, você está desenganado pelos médicos, infelizmente, você está com seus dias contados. Naquela hora a pessoa chora, muitos se desesperam, a família toda, e forças para buscar a Deus.
para clamar a Deus. Ezequias, irmãos, deixa também um exemplo para a gente, que num momento de uma grande tribulação, uma sentença de morte foi lançada sobre a vida dele. A hora que era o profeta Isaías, todo mundo conhecia o profeta Isaías, porque sabia que Isaías era um profeta de Deus mesmo, e quando ele falava, a boca do Senhor era aquele homem mesmo, não tinha que duvidar, né? A Bíblia fala que ele vira o rosto para a parede. Essa expressão de voltar o rosto para a parede, isso é uma expressão de humilhação, isso é uma atitude de se humilhar. Quando você ora, a Bíblia fala que a gente tem que se humilhar, né? Perante a face do Senhor, que Ele tem por oportuno nos exaltará. A gente se prostra diante daquele que é o Senhor das nossas vidas, que é Deus. Essa é uma atitude de adoração, de humilhação diante daquele que é o Senhor da nossa vida. Essa atitude de Ezequias me chama a atenção, porque não é como aqueles escribas que faziam orações com o olhar altivo, com a cabeça para cima, né? Porque a gente tem uma coisa dentro da gente que se quebrada, né? Que se chama orgulho, né? Vimos muitas vezes as pregações sobre Naamã dentro da igreja. Existe uma coisa que se quebrada na vida do homem, que é o orgulho, a vaidade. Todo mundo tem uma vaidadezinha lá, escondidinha lá, tem uma vaidade. Então, Ezequias era um rei todo, a gente vê que ele comandava ali, ele teve situações que ele passou muito aperto, né, com Senaqueribe e tal, mas só quem conhece o coração do homem é Deus, né? Então, naquela atitude de voltar o rosto para a parede, a gente vê um homem que ele vai se humilhar, ele vai buscar a Deus em oração e se humilha. Põe o rosto ali escondido, porque assim, como não sou nem digno, né? A Bíblia diz que Isaías, quando teve a visão do Senhor, né? Ele diz, ai de mim, porque meus olhos viram o Senhor da glória, né? E viram os serafins, os querubins, né? Com as asas voavam, cobriam o rosto que estava diante do Senhor. Porque nós mesmos, quando chegarmos diante do Senhor, nós vamos esconder o nosso rosto, nosso semblante, porque Ele é santo, totalmente santo. A vergonha pelo homem, pelo erro, pelo pecado, pelo que nós somos. E Ele é Deus, Ele é santo, Ele é puro. Nosso Deus é santo, totalmente santo. Então, ele vira o rosto para a parede. Ele vai orar num momento de uma notícia tão terrível, irmãos. Tão terrível. Olha, você vai morrer amanhã. Uma notícia dessa, para uma pessoa, dentro de uma família hoje, deixa todo mundo em pânico. Deus nos livre e nos guarde, né? Já pensou uma notícia, como muitas pessoas estão passando no hospital, às vezes vai ali, a gente tem uma notícia, o médico fala assim, infelizmente, o dia dele está contado, ele, né? A doença, né? Tá ali, já tomou conta do corpo, não há mais nenhuma esperança. A família toda entra em pânico, né? Todo mundo vai chorar, desesperado. E poucos são só aqueles que vão ter forças para orar a Deus. Foi o que Ezequias fez. Então ele diz aqui, né? Que virou o rosto para a parede, versículo 2. E orou ao Senhor. E orou, irmãos. Olha que esse homem conseguiu forças para orar. Outros no lugar dele ia desabar, como muita gente está desabando, né? Diante do desemprego, a gente desaba diante de uma notícia ruim, né? A gente desaba porque a gente sente as pernas já ficar bamba, né? A gente desaba, a gente cai no chão mesmo para se levantar só pela misericórdia de Deus, né? E disse, lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo, irmãos. Você viu aqui que esse choro dele é um choro de um homem triste, aflito, desesperado, de um homem que queria viver um pouco mais, de um homem que, né, quando vê aquela notícia, ele desaba. Chorou um pouco, não chorou muito. E quem não choraria, né, irmãos, diante de uma situação daquela? Então, às vezes, a gente tem que chorar muito na presença de Deus, irmãos. Mas um choro que limpa, um choro que restaura, chorar de arrependimento dos nossos pecados, né? Por tudo aquilo que nós temos feito que não tem agradado a Deus, para que Deus venha nos limpar, nos lavar novamente e restaurar a nossa vida. Então aqui mais um testemunho, né? Que a gente vê de um homem que encontrou força diante de uma situação tão difícil, ele orou, né? E para terminar aqui a mensagem, a gente vai lá para o 1 Samuel, também um texto conhecido, capítulo 1, do 1 Samuel.
e fala de uma mulher chamada Ana, que não tinha filhos, né? E que ela sofreu muito, né? Sofreu muito tempo, né? Muita humilhação, muita afronta. E mesmo diante daquilo tudo, né? A Bíblia nos mostra aqui, quando ela vai orar, vamos lá, 1 Samuel, estou passando aqui a Bíblia, né? Para a gente estar vendo aqui, só ler um trechinho só, você pode estar acompanhando comigo aí em casa. No capítulo 1, fala assim, versículo 9: Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, chorou muito. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares da tua serva, de não te esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Eu vou consagrar ele ao Senhor. Ela é uma mulher estéril. A gente conhece a história que Eucana tinha duas mulheres, Penina e Ana. Penina tinha filhos, Ana não dava filhos. A Penina sempre provocava, tentava irritar ela de todas as maneiras, debochava dela porque a mulher não ter filhos, né? Naquela época, como é hoje, é muito difícil, né? Porque é uma realização, a mulher dá luz aos filhos, né? E ela não tinha filhos, ela era muito humilhada. A Penina afrontava ela o tempo todo por causa disso, se julgava melhor que ela, porque ela não tinha filhos. E o marido amava muito a Ana, sentia muito por ela, mas não podia fazer nada, né? Para que ela gerasse filhos. E essa mulher, ela vai fazer uma oração, a Bíblia diz, com a alma amargurada, irmãos. Ela estava triste, a alma amargurada, a pessoa está triste, está com desgostoso da vida, sabe? A pessoa quando está assim, quando chega nesse ponto de estar com uma alma amargurada, ela está aflita, em desespero, irmãos. Você já orou assim, aflito, em desespero? Com tristeza no coração, você consegue orar? Às vezes a gente tem um coração triste por alguma coisa, né? E a gente não quer nem falar com ninguém, quer ficar no cantinho isolado, nem com Deus a gente fala. Está errado, tem que falar com Deus, para Deus, sabe, tirar essa tristeza do nosso coração, para Deus trazer ânimo através da oração, que Deus vai tirar essa tristeza. Mas essa mulher, ela vai olhar com a alma amargurada, profunda tristeza, ela vai chorar muito, ela está muito triste, ela está desgostosa da vida. E o que é pior, né? Porque a Bíblia fala que essa mulher, a Penina, ela provocava. Então, quanto tempo Ana passou por essa afronta, irmãos, de Penina? A Bíblia fala aqui no capítulo 1, um pouco aqui antes, que todo ano, de ano em ano, capítulo 1, versículo 7, o marido dela subia à casa do Senhor e a outra irritava. Então, quantos anos foram isso, irmãos? Não estou falando de um dia, não, né? Foram muitos anos que Eucana subia para consagrar o Senhor, sacrificar o Senhor. Ela ouvia a provocação e a Penina tentava de todas as maneiras irritar. Então, essa mulher tinha um coração muito magoado, uma ferida muito grande. E ela vai chorar, ela vai orar diante de uma situação dessa, né? De tanta humilhação, tanta tristeza, tanto desgosto na vida. Ela vai continuar a achar forças para orar. A Bíblia diz que ela faz um voto, pede para Deus: se Deus me der um filho, eu vou entregar ao Senhor. E Deus ouve a oração daquela mulher, né? A Bíblia fala que o profeta Eli pensa que ela está embriagada, porque a voz nem sai, mexe só com os lábios. Às vezes hoje você não consegue gritar, né? Como gritou lá Jonas, né? No feito o peixe. Mas tem uns que gritam, outros mexem só com os lábios, mas vocês estão orando. Estão orando, né? Jonas gritou. Ana, ela mexe com os lábios. Estão da mesma maneira, estão orando a Deus, né? Que Ezequias pôs o rosto na parede. Amém? Nós todos, da mesma forma, buscando a Deus em oração, clamando a Deus pela sua misericórdia. A Bíblia diz que ele ia falar com ela e a sua oração é atendida. E ela depois vai ter um menino, e ela não vai pegar esse filho para provocar outra, né? Porque depois que nasceu o menino, ela podia provocar, tá vendo? Você ficou tanto tempo aí me provocando, agora sua mãe também como você. Não, irmãos. A atitude de Ana
é muito bonita, né? É porque ela não vai agora se revidar, ela vai pegar o menino, depois desmama. A Bíblia não fala em momento algum que ela vai chegar lá para Penina e falar, tá vendo? Agora vem aqui, sou melhor que não. Ela vai devolver ao Senhor, ela vai chegar, por esse menino eu orei, ela entrega ele ao Senhor. E a Bíblia diz que lá na frente Deus abençoa ela com filhos e filhas, né? Aqui no capítulo de hoje, lá na frente, né? A Bíblia fala que ela teve 2 filhas, 3 filhos depois. Ela vai entregar ao Senhor e pronto. Então ela vai orar e ela vai ser abençoada. E olha que fazer uma oração num momento como esse não é fácil. Alguém diria, existe tudo, para de orar, porque talvez você esteja passando um problema. As pessoas falam assim, o que adianta estar orando? Até quando você vai continuar orando? Por que você não desiste de orar? O diabo mesmo fala, para de orar. Está resolvendo alguma coisa? Está mudando a sua vida? O diabo quer que você pare de orar. A circunstância, a situação, vem a tristeza, vem a decepção, vem o desânimo, vem o abatimento, tudo isso para você parar de orar. E você tem que orar sem cessar, como aquela mulher que nós falamos lá no início, que assistiu com aquele juiz. Você tem que encontrar forças, e quem nos fortalece é o Senhor, irmãos, porque se dependesse de nós, né, se dependesse de mim, de você, seria muito difícil. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus tão misericordioso que esse Deus é, que Ele nos deixou a sua palavra, Ele nos deixou o seu Espírito Santo. E quando a gente pensa que não, que a gente está caído, o Espírito Santo vem, Deus vem, renova as nossas forças, nos levanta. Paulo disse, eu tudo posso naquele que me fortalece, não é verdade? E através de Deus esses homens se levantaram, não porque Jonas era capaz, não porque nenhum deles era capaz, mas o próprio Deus, através do seu Espírito, né, que estava ali, levantou essas vidas para clamar a Ele em oração e foram restaurados. E através da oração as portas se abriram. Eu quero finalizar aqui em Isaías capítulo 40, versículo 28, fala assim, não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador do fim da terra, não se cansa, não se fadiga? Não se pode esquadrear o seu entendimento. Glória a Deus, verdade. Faz forte ao cansado. Quem é que fortalece a gente? É o Senhor. Se está cansado, abatido, Ele diz assim, faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. É Deus que nos fortalece mesmo, é Ele que nos dá força. A gente está abatido, Deus entra, Deus vem e nos renova através da sua palavra, através do seu Espírito, né? Deus vai nos fortalecendo. Os jovens se cansam e se fadigam. Olha, e os moços de exaustos caem. Sabe o que é isso? Uma pessoa jovem, uma pessoa nova, ela tem todo o vigor, irmãos. Mas comparando a força que vem de Deus, ele fala assim que o jovem vai se cansar, o moço vai se exaustar. Porque a força do Senhor é bem diferente, né? É uma força interior muito grande que não dá para comparar com nenhuma virtude deste mundo, nem com a pessoa jovem tem força e tal, mas chega uma hora que ele mesmo também se enfraquece diante de um problema, ele não tem força. Não estou falando de força física, força interior, que somente Deus pode dar para a gente enfrentar as situações. Só Deus pode capacitar o homem e trazer força interior para a gente vencer os obstáculos, né? Então ele diz, os jovens vão se cansar e vão cair, os moços também, mas os que esperam no Senhor, olha lá, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Somos nós que estamos esperando no Senhor. E quando nós esperamos no Senhor, sentado no sofá, de barriga para cima, descansado, nós esperamos no Senhor orando. Nós esperamos no Senhor com o joelho no chão, clamando ao Senhor em todo o tempo, louvando, lendo a palavra. Nós esperamos no Senhor com comunhão com Deus. É dessa maneira que se espera no Senhor. Amém? Então, se mantenha firme. Não se esqueça da palavra que nós vimos nisso, Lucas 18, né? No dever de orar sempre. Ore sempre. Não deixe de orar. Ore pela sua casa, ore pela sua família, sim, você deve orar pela sua família. Ore pelo nosso Brasil, ore pelas nações, ore pelos governantes. Ore pelas almas que estão se indo, as famílias que estão tendo perdas. Esse ano é um ano de muita perda, muita tristeza, muitos lares vivendo esse momento difícil. Não é possível, a gente não pode não deixar de olhar para isso, né, e não sentir a dor das pessoas. Então ore para essas pessoas, ore pelos médicos, pelos cientistas, para que Deus capacite esses homens para que achem uma vacina, né, para repreender essa pandemia, né? Ore por todos. Ore pelo seu vizinho, ore pelo seu bairro, ore pelos comerciantes que estão fechando as portas, ore pelas pessoas que estão desempregadas. Você está empregado? Estou tranquilo, desempregado. Ore para aquele que está desempregado, pai de família, precisa trabalhar, trazer o pão sustento para a sua casa. Se tem sua casa, glória a Deus. Ore para aquele que não tem uma casa, ore para aquele que está na rua.
e está precisando de um pão agora, de um alimento, de uma roupa para sobreviver. Ore pelos orfanatos, pelos asilos, ore pelos presídios, para que Deus, através do Espírito Santo, converta o coração dos homens, que quem convence é o Espírito Santo. Ore, 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 em todo o tempo, ore sempre, nunca deixe de orar, amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Amém, Senhor. Muito obrigado por essa noite, pela tua palavra. O Deus que tudo pode, o Deus que nos fortalece, que fortaleceu os seus profetas, fortaleceu os apóstolos, fortaleceu esses homens que eu morri aqui, em momentos de angústia, de dor, de tristeza, em momentos de aflição, encontraram forças no Senhor para continuar orando, e por isso venceram, meu Pai, porque muito pode mesmo em sua eficácia a oração do justo, e através da oração as barreiras caíram, as portas se abrem, pessoas foram curadas, libertas, sim, meu Pai, tudo através do poder da oração, meu Pai. Então vem nessa noite fortalecer a tua igreja, os teus filhos e os nossos lares, e assim cada um continue firme na oração, meu Pai, porque tu és a Deus que ouve, está atento à oração e ao clamor do teu povo, meu Pai. A tua palavra diz, Senhor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter sobre os maus caminhos, sim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, Pai. Assim que essa palavra seja fiel e se cumpra em cada lar, sobre cada família, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Uma boa noite a todos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.